e agradecer por todas as bênçãos que temos recebido a todos os momentos de nossa vida, em todas as nossas caminhadas. Deus é perfeito e Jesus é só amor. Ó Pai Celestial, abençoe-nos, guarde nossos caminhos. Jesus, irmão amado, nosso mestre, nosso guia, abençoe esse estudo, Senhor, para que nós possamos aproveitar a cada vírgula, cada ponto, entrar em nossa mente e encher nosso coração, principalmente da certeza de que a caridade é tudo, nos leva à salvação. Agradecer a Ti, Senhor, por estarmos no Brasil, esse país maravilhoso. Rogar a Ti, Senhor, Suas bênçãos aos nossos políticos, as pessoas que cuidam desse país, que governam, que seus corações se abram e eles comecem a chegar a esse país com a casa santa que Deus nos deu. Cuide de nós, Senhor, abençoe nossos lares, a todos os participantes, a todos os presentes, os que não estão. A casa de cada um seja abençoada e guardada pelos nossos guardiões espirituais. Fique conosco, Senhor, e guarde-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos continuar nosso estudo. E eu coloquei no grupo um videozinho sobre a glândula pineal. Depois vocês voltem lá, puderem dar uma olhada, quem não viu, né? Porque achei interessante, porque é um filminho, tem um conteúdo excelente, o videozinho, né? Ele é muito bom mesmo. Então, a glândula pineal e o nosso coração. Nós paramos nesse slide, nós já vimos que há uma relação direta do coração com a glândula pineal. É direta mesmo. O coração, ele irriga a glândula pineal através de uma imensa rede, né, vascular. Ele irriga a glândula pineal. A glândula pineal, então, é esse órgão mais irrigado do nosso cérebro. E é o segundo mais irrigado do nosso corpo. O primeiro mais irrigado são os rins. E aí a gente vai pensar por quê, né? Que os rins são o órgão mais irrigado, porque ele tem que filtrar as nossas mágoas, as nossas sensações dolorosas, né? Então, a importância do sentimento e do coração enquanto um órgão mesmo do corpo físico, na trajetória do nosso desenvolvimento mediúnico. Depurar sensação, porque aqui está sentimento, a gente fala sentimento, uma forma que todo mundo entende, mas nós sempre reservamos a palavra sentimento para aquela dimensão absolutamente positiva, uma dimensão onde não existe o lado negativo. Então, as sensações, elas têm um lado positivo e um lado negativo. Vamos falar, assim, de uma forma bem superficial, alegria e tristeza, né? São sensações. Alegria não é igual felicidade, tristeza não é igual sofrimento, mas são sensações decorrentes de muitas circunstâncias, de muitas coisas do nosso organismo, do nosso entorno, das situações que a gente vive. São sensações. E essas sensações, nós precisamos depurá-las. Tudo aquilo que nos aborrece, nós temos que colocar numa caixinha e ficar olhando para aquilo. E
experienciar as situações que nos aborrecem fora delas, né? Fora delas, estabelecendo uma distância, que a gente chama, né? Uma distância focal. Às vezes a gente está assim, vivendo um tumulto na família tão grande, e nós não conseguimos mais nem raciocinar, nem para compreender todo aquele tumulto. Então, nós temos que nos afastar, dar uma distância focal de tudo aquilo, para podermos olhar de fora e, então, avaliarmos essas situações que nos causam aborrecimento, que nos trazem sensações dolorosas, elas precisam disso, que nós estejamos longe da situação, sabendo que ela vai ocorrer em algum momento e que nós temos que estar preparados para ela. Então, é isso. Não é, às vezes, as pessoas fazem essa ponte ao futuro invertida. Quando eu encontrar com fulano, eu vou dizer isso, aquilo, que o outro fica treinando, o que ela vai, ou seja, a sensação dela vai se acumular, sensação negativa, né? Porque ela está fazendo uma ponte ao futuro invertida. Então, por isso, orar pelos nossos inimigos significa nada mais, nada menos do que isso. Estabelecer um momento em que nós vamos transcender aquilo. Nem é para você ir lá abraçar a pessoa, não tem nada a ver. É você. Importa você aqui dentro. Às vezes nós temos que nos distanciar mesmo da pessoa ou do ambiente, fisicamente, por um longo tempo, não é? Tem espírito que tem que reencarnar em outro país, completamente longe daquelas situações, para ele trabalhar, né? Essas questões. Então, desenvolver a mediunidade é desenvolver a religiosidade numa relação de amor. Quando nós falamos religiosidade, nós não estamos falando de religião, espiritismo, de catolicismo, disso, daquilo, né? Religiosidade é essa ligação com Deus. E nós vamos desenvolvendo essa ligação com Deus sempre que nós conseguimos colocar amor nas nossas relações. O que é o amor, né? Então, o amor, ele é uma energia, vamos dizer assim, né? Mas ele é uma energia potencial, o amor em si. Tudo que é Deus, que é criação, é amor, não é? Um animalzinho é amor, uma pedra é amor, porque é criação de Deus. Ela tem essa energia ali, é amor, tá ali. Pega uma pedra, ela tem, né, aquelas forças dos átomos que agregam aquilo, mas é uma energia que nós chamamos de energia potencial, né? Ela é uma energia potencial. Ela não se movimenta, porque uma pedra, ela é amor, mas ela não ama, não é? Ela não ama. Então, é um amor que está ali, né? Petrificado. E o amor, ele é essa energia potencial, vital, que nos dá vida. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância. O que ele está falando com isso, né? Primeiro, para ser amor, basta existir, né? Porque Jesus fala assim, eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância, mas nós já não temos vida? Nós não estamos vivos? Né? Nós não somos amor, nós somos criação de Deus, nós somos amor.
Mas, para que nós possamos ter vida, nós precisamos movimentar o amor. Tirar essa energia potencial, essa potência, energia potencial, transformar numa energia que se chama energia cinética. Energia cinética é uma energia de movimento, né? Colocar energia cinética nesse amor. Dar movimento. Uma pedra não consegue fazer isso, né? Por isso, porque ela é amor, mas ela não ama. Ela não consegue sentir isso. Então, Jesus disse, eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância. Então, para estarmos vivos, a condição para estar vivo é amar. Porque ele veio nos trazer essa lei, a lei de amor, né? Só vive quem ama. Quem não ama é morto. Às vezes, já está até cheirando mal. Passou uma encarnação sem amar. Não sabe o que é amar. Quer ser amado, né? Pede para ser amado. Mas nem sabe o que ele está pedindo, né? Então, a mediunidade, ela só é desenvolvida se nós desenvolvermos a nossa relação com Deus. E essa relação com Deus só é possível através da nossa relação com a criação divina. Como que nós vamos nos relacionar com a criação de Deus? Primeiro, tendo atenção, né? Temos que ter atenção para a criação de Deus. Às vezes, nós não temos ainda em nós essa energia potencial vital, né, que nos dá vida, porque quando nós estamos amando, parece que a gente fica cheio de vida, não é? Claro que todo mundo quer amar e ser amado, mas quando a pessoa está apaixonada, né, ela fica cheia de vida. E nem é amor ainda, é uma paixão, né? Mas a gente já tem uma noção do que é isso, essa energia, não é? Então, a mediunidade é um canal. Nós vimos isso na nossa reunião passada. É como se ela fosse uma estrada que nos conecta, enquanto ser, né, integral, a uma dimensão espiritual e a uma dimensão material. E o nosso corpo está ali no meio, né? E a mediunidade, então, é essa via de acesso, tanto do que é material para o que é espiritual, como do que é espiritual para o que é material. Mas nesse canal tem que transitar amor. Precisa transitar amor. Enquanto transitar ali uma água barrenta, uma água poluída, essa via de acesso, ela sempre vai nos trazer doenças, problemas, né? Quando nós conseguimos começar a nos relacionar amorosamente, relação de amor, porque há essa conexão direta do coração com o cérebro, né? Com a mente e o coração, há uma relação direta entre eles, mas às vezes nós temos uma grande dificuldade de amar, as pessoas têm grande dificuldade de amar o ser humano, assim, ele é aquela pessoa mais indiferente, tem problema nas suas relações. Como que ele começa a desenvolver o amor? Em verdade, nós desenvolvemos o amor através dos reinos da natureza. Sabiam disso?
nós começamos, por incrível que pareça, a nossa relação, como que Deus é maravilhoso, né? Está no Evangelho também. Aquele homem que não ama ninguém, não ama nada, mas ele vai gostar de alguma coisa, ele vai gostar de um objeto, né? Um anel, uma coisa, vai gostar de um animal, vai gostar de uma planta. Por que está isso no Evangelho? Porque nós começamos pelo reino mineral. A nossa primeira relação de apego, de ter alguma conexão de sensação, é com o reino dos minérios, né? Passamos pelas idades, né? A idade da pedra lascada. Depois passamos pela idade dos metais, pela agricultura, e fomos aprendendo a nos relacionar. Nós temos almas, uma vez conversando com o Divaldo, que estão reencarnadas aqui no mundo civilizado, mas que eles se relacionam com os metais, os metaleiros, né? Vamos dizer assim. Eles amam, se tem um amor pelos metais, pelas coisas. Nós ainda temos, ó, isso aqui mesmo é um anel, isso aqui é outro anel de ouro. O que é isso? Isso é a relação com o metal, não é? É uma projeção que nós vamos tendo para as coisas. Então, primeiramente, nós vamos amar realmente as coisas materiais, porque é aquilo que está ali na nossa frente. Vamos imaginar lá o homem da caverna, ele da pedra lascada, descobriu como que usava a pedra para fazer isso, aquilo outro. De repente, ele conseguiu dar uma forma melhor para aquela pedra dele, virou sendo a pedra do coração dele, né? A gente não tem aquela caneca, aqui, falando nisso, estou com a caneca aqui, dona Joana de Anjos, uma caneca. Tem a caneca, a gente, enfim, isso tudo movimenta, por incrível que pareça, isso movimenta essa energia, tira ela desse estado de potência e coloca em movimento. Mas só que nós não estamos mais vivendo na era da pedra lascada, né? Então, por isso que fala coração de pedra. Coração de pedra, porque só gosta de pedra, né? Gosta do ouro, gosta do diamante, não é? É ou não é? Mas isso é uma fase. E depois, então, o homem, né, na verdade a mulher, descobriu a agricultura, então se relacionou com as plantas, com os vegetais. Então, nós podemos fazer esse caminho também, né? De nos relacionarmos com flores, com plantas. Tem pessoas que passam por uma flor assim, nem se dá conta, pega, arranca, nem vê. Há uma indiferença muito grande. Outras pessoas ficam extasiadas, né? E depois do reino vegetal, então a gente vem reino mineral, reino vegetal, né? E o reino animal. Uma vez, conversando com uma pessoa, ela veio fazer um atendimento comigo, fraterno, online, inclusive. E aí ela falando das dores da alma e tal, aí eu perguntei para ela se ela tinha algum animalzinho de estimação. Ela disse que não tinha, não gostava, não queria dar muito trabalho, não sei o quê. Eu falei, então, eu ia te receitar um animal de estimação para girar. Perguntei se ela tinha planta, ela disse que tinha muita planta. Eu falei, já está bom, já está ótimo, né? Mas o que eu pensei aqui na minha cabeça? Está no segundo estágio, não é? Tem que... Então, aí tem um ditado, né, que diz assim, adotar gatos é um caminho sem volta, né? E também começar a recolher plantinha é também um caminho sem volta. Por que é um caminho sem volta, gente? Porque quando nós começamos a nos relacionar com a natureza, com a criação de Deus, nós começamos a movimentar essa energia potencial que estava ali presa, e quando ela fica presa fora de hora, né, vamos dizer assim, quando nós já temos um certo
amadurecimento, já há uma maturidade do nosso senso, né? Nós já poderíamos estar num outro patamar, mas estamos estacionados aqui, parados. Então, aquela energia parada, ela começa a causar doença. Não ser primitivo, de jeito nenhum, o homem da caverna, ele vai se relacionar com pedra, com isso, com aquilo. Mas, quando nós vamos evoluindo, se nós não movimentarmos essa energia potencial, ela ela fica estagnada e ela vai cristalizando o nosso centro sensorial, né, que a gente podemos chamar nosso centro emocional. Vai cristalizando, aí a pessoa fica insensível. E para quebrar isso, temos que começar com as coisas mais simples. Então, uma pessoa que não gosta de animal, que não gosta de planta, ela não gosta de gente. Isso é uma realidade. Pode ter certeza. Porque não tem como. O desenvolvimento da afetividade, ela passa por esse estágio. Então, tem pessoa que, sabe, que chuta um animal, E tem pessoas que se preocupam com seus animais, que cuidam, que não tem mais porque não tem dinheiro. Aí, às vezes, até recebe crítica. Nossa, fulano, tanta criança no mundo. Gente, o fato de você cuidar de um animal não te impede de cuidar também de pessoas. São criaturas de Deus. E elas são muito importantes para movimentar essas energias em nós. Então, às vezes, eu chego em casa cansada, eu tenho uma gatinha que fica no meu quarto, e eu chego, quando eu abraço minha gatinha, podem acreditar, parece que tudo muda dentro do meu coração. Movimenta, é amor, né? Então, nem todos podem ter gato, nem todos podem ter cachorro, mas nós temos que nos relacionar com animais, seja qual for, certo? Temos que nos relacionar com plantas, natureza. Temos que nos relacionar com a terra, com as pedras, botar o pé no chão. Lembra que nós falamos dos nossos pés, né? As nossas energias telúricas, as energias da terra, vem da terra, né? Do mundo material mesmo, uma energia que a gente não enxerga, mas que já foi fotografada e que ela existe. Inclusive, né, existem bombas atômicas, né, que são feitas a partir da destruição dos átomos que compõem ali. Então, quando nós colocamos nossos pés na terra, né, quem tem chance de ir no mar, que entra assim um pouquinho, não precisa pular no mar, mas entrar ali, aquele sal que vem, isso é ciência, científico. O sal é condutor de eletromagnetismo, né? Ele é um condutor de eletricidade, então e os nossos pés, eles absorvem as energias da Terra. Então, contemplar a natureza, tudo isso movimenta em nós essa potência amorosa que está parada, estagnada, cristalizada, virando um cristal ali, né? Então, cada um sabe de si, não é? Aí eu falei para essa moça, mas você tem certeza que você não consegue pegar nenhum animalzinho, nenhum cachorrinho, um que seja, estava ótimo para você. Aí ela, ai, mas dá muito trabalho. Eu falei assim, você não tem noção do quanto ele dá trabalho, você vai viajar, vai querer ficar preocupado com seu animal, não sei o quê, igual eu fico também, né? Eu falo para meus filhos, quando eu viajo, que eu vou lá para Belo Horizonte, que eu vou para Brasília, sei lá, eu não sinto saudade de vocês, não, eu sinto saudade dos meus gatinhos, meus cachorrinhos, mas eu estou brincando, lógico. Mas é porque movimenta. E isso, acreditem ou não, é desenvolvimento da mediunidade. Porque você vai permitindo que essa energia cicle, que ela flua, é a nossa relação com a natureza. E aí, depois vem o ser humano, né? Pensa numa coisa difícil, o relacionamento humano.
com os animais, por exemplo, o relacionamento com o cachorrinho, ele é mais fácil do que com o gato, dizem as pessoas. Eu adoro gato. Porque os gatos, eles são, assim, eles não dão amor. Cachorro dá. O gato, se você brigar com ele desaparece da sua frente. O cachorrinho, você brigou, daqui a pouco ele já voltou, né? Então, os animais, de alguma forma, eles dão bem menos trabalho que o ser humano. A verdade é essa. Assim, uma plantinha dá menos trabalho que um animal. E o ser humano dá um trabalho danado. A relação com ele dá um trabalho. Mas é nessa relação que nós vamos, não é? Transcender. Como nós não conseguimos ainda ser perfeitos, estarmos ali, como diz no Evangelho, né? Próximos de Deus, nós temos que nos relacionar com a criação de Deus. Essa religiosidade aqui significa estar ligado com Deus. Não dá para grudar em Deus, porque não dá, né? Nós temos que grudar na criação dele, sabe? Não tem outro jeito. E aí nós temos que encontrar as pessoas com as quais nós vamos conseguir que esse amor, ele faça essa ciclagem, né? Ele consiga. Só que tem uma coisa, na nossa encarnação, foi definido um número X de pessoas com as quais nós iremos nos relacionar, né? Querendo ou não querendo, rindo ou chorando, aquele número X de pessoas. Não é um número grande de pessoas. Se vocês pararem, já tem pesquisa a respeito. O número pequeno de pessoas com as quais nós nos relacionamos durante uma vida inteira, vocês não acreditariam. Mas é um número muito pequeno. Mesmo considerando rede social, tudo, o número é pequeníssimo. Ao longo de uma vida inteira, inteirinha, vamos dizer, se tu viver 80 anos, 90 que seja, 100 que seja, tu vai se relacionar com 150 pessoas. 150 pessoas ao longo da sua vida. 150 pessoas que você vai saber onde você conheceu, alguma coisa da vida dela. 150. Passarão pela nossa vida em torno de 1.500 pessoas. Ao longo da vida vão passar. Mas nós vamos nos relacionar com 150. 150. Quem é essa pessoa que faz parte desse grupo das 150? Essa pessoa, supondo que você esteja numa rodoviária, numa madrugada fria, ou você esteja num aeroporto, numa madrugada fria, tu está lá sentado, todo encrujado, e você vê uma pessoa lá que é teu conhecido. Se você levantar para ir lá cumprimentar a pessoa, essa pessoa faz parte dos 150. Entendeu? Só que, desses 150, 15 apenas serão pessoas ao longo da sua vida que você abriu seu coração de alguma forma. 15. Só 15. Não é mais. Depois vocês podem sentar aí, e pega um papel e anota, para ver se eu estou errada. E nessas 15, nem sempre está o marido, a esposa. Nem sempre está. Né? Dessas 15, 5, apenas 5, 1, 2, 3, 4, 5. São pessoas que você pode dizer, é meu amigo. Quem é meu amigo? O teu amigo, vou te dizer quem que é o teu amigo. O teu amigo é aquela pessoa que você, no momento de dificuldade, você vai e você pede dinheiro emprestado para ele. E sabendo que ele tem, lógico, às vezes ele não tem. Mas a pessoa tem dinheiro.
E você pede dinheiro emprestado e ele te empresta o dinheiro. Entendeu? É aquela pessoa com a qual você tem essa liberdade de pedir dinheiro emprestado. É muito simples de saber, às vezes a gente quer saber isso, aquilo, outro. Não, eu tenho coragem de pedir dinheiro emprestado para essa pessoa? Se eu não puder pagar, vai ter algum problema? O teu amigo é aquele que você vai pagar uma dívida e se ele não precisar do dinheiro, né, que às vezes ele precisa, se ele não precisar, ele vai falar assim, não precisa não pagar. Imagina. Esse aí é teu amigo. Por isso que são 5. Desses 5, talvez você encontre um, né? Eu gosto muito daquela metáfora que é um livrinho, Pequeno Príncipe. Não sei se vocês já leram esse livro, eu recomendo, O Pequeno Príncipe. Ele mora num... vamos dizer assim, é um asteroide, né, que ele chama. Não é nem um planetinha, é um asteroide bem pequenininho, só mora ele lá. E o Pequeno Príncipe, ele, então, adora ver o pôr do sol, a natureza, né, relação com Deus. Isso chama-se realização de valor vivencial. Ele adora ver o pôr do sol. Então, ele gosta muito desse asteroide onde ele mora, porque ele vira a cadeira, ele vê um pôr do sol desse lado, ele vira a cadeira e vê o pôr do sol do outro lado. Então, ele vê várias vezes o pôr do sol. E ele tem uma flor. Uma flor. Só que é a flor dele, então ela é especial porque ela é dele. Então, se nós tivermos muita sorte, gente, mas muita mesmo, nós vamos encontrar uma flor. Tá bom? Então, as pessoas que passam pela nossa vida, então elas não são muitas, dá para aguentar. Por que Deus faz isso? O nosso universo não tem mais do que 1.500, estourando 2.000 pessoas. Mesmo que você tenha na rede social 5, 10 mil pessoas, isso não significa nada. O nosso planetinha, nosso asteroide, tem 1.500 pessoas. Só que nós não conhecemos todas essas 1.500 assim, nós sabemos, passamos por ela na rua, entende? 1.500. Então, quando nós nos conscientizamos disso, nós vamos vendo que Deus não está pedindo muito de nós. Né? Pensa, 150 pessoas que a gente vai levantar numa noite fria para ir lá cumprimentar, das 150, 15 que a gente se relaciona muito mais diretamente, não é? Então, cada pessoa que passa pela nossa vida é um enviado de Deus para nos ajudar a chegar até Ele, a voltar à casa do Pai. Porque nós vivemos uma trajetória de retorno à casa do Pai. Nós saímos dos braços do Criador, quando ainda éramos simples e ignorantes, né? Ainda pouquinho mais do que instinto, então Deus já nos entregou ao livre-arbítrio, nós fomos então fazendo escolhas e tal, e nós fomos saindo daquela lei, que é a lei do determinismo, nós fomos saindo, né, disso e fomos entrando na lei do livre-arbítrio, fazendo escolhas, fomos crescendo. E com isso nós fomos nos desconectando de Deus, porque nós tínhamos que nos relacionar com o mundo da matéria, com a pedra, com as plantas, com os animais. E nessa desconexão dos nossos instintos, nós passamos a mergulhar no mundo das sensações. E a sensação que essa nossa relação com a criação, com a matéria, com o mundo material, são sensações que nos dão prazer. Né? Nós vamos aprendendo prazer. E nós vamos, então, nos distanciando de Deus. Então, nós vamos passando pelos reinos da natureza. E chegamos no ser humano. E o ser humano, ele é aqueles degraus daquela escada de Jacó, que Jacó queria construir uma escada que levasse até Deus.
Cada pessoa com a qual nós interpolamos, ela é um degrau nessa escada de Jacó, para que nós possamos chegar a Deus, né? A pessoa chega, te aborrece, e você pensa, ela é uma escada. Por ela, eu diminuo a minha distância de Deus. Eu preciso trabalhar essa sensação, depurar essa sensação que eu tenho para as pessoas, ou me afastar, ou enfim, para que eu possa fazer a trajetória de retorno à casa do Pai. Só que, lógico, nós saímos, né, aqui simples e ignorantes e vamos chegar muito próximos da perfeição, mas é um caminho de retorno à casa do Pai. É um caminho de retorno. Então, desenvolver a mediunidade significa desenvolver o nosso coração na simbologia do amor. E não há momento que nós não possamos amar. Não existe. E qual é o maior amor que se possa movimentar? Como é que ele se chama, né? O amor em movimento chama-se caridade. Por isso que não existe forma de desenvolvermos sentimentos, porque depois da sensação vem sentimento. Quando nós depuramos nossas sensações, vamos depurando, até que a gente chega na compaixão. A compaixão é a sensação mais depurada, ela ainda é uma sensação, né? Depurada. Ela é uma ponte entre esse meio e os nossos sentimentos, né? Então, como que nós vamos conseguir sair das sensações mais grosseiras e ingressarmos nos sentimentos até chegarmos no ponto mais elevado do sentimento, que é o amor, está no Evangelho? Através do outro, do trabalho, da relação de amor, de amorosidade. Então, nós precisamos buscar os nossos afetos, buscar a nossa fila, buscar a nossa turma, né? As pessoas com as quais nós vamos conseguir ciclar isso. E, nesse meio tempo, desenvolver o senso de compaixão com aqueles menos favorecidos. Por isso que o Evangelho de Jesus é uma experiência. Desenvolvimento da mediunidade é experiência, é vida de relação com o outro, é vida de relação. Então, quando nós visitamos uma pessoa que está numa situação difícil, nós não temos uma relação próxima com ela, nunca tivemos nenhum embate, não é uma pessoa com a qual nós tenhamos alguma dificuldade, é muito mais fácil de alguém que é uma folha em branco para nós estabelecemos com ela uma relação de afeto. E nós podemos fazer isso. Nós podemos escolher isso. Então, quando encontramos uma pessoa numa fila de um banco, tu nunca viu aquela pessoa, começar uma conversa. Se a pessoa vem falar com a gente, tem pessoas que não falam, estão sempre com o senho, né, contraído, não querem conversa com ninguém. Não consegue ciclar esse sentimento. Não consegue desenvolver mediunidade. Não adianta nada ir na reunião mediúnica, vai receber espírito? Vai, porque não tem como. É uma via, ela vai descer, começa, vem por ali, né? Tudo que está na dimensão espiritual, na quarta dimensão. Vai descer, não tem como. Mas o que é que vem ali? Está desenvolvendo o quê? Nada, está trazendo lama para o seu corpo. Porque é isso que a gente faz. Quando nós nos permitimos frequentar ambientes, por exemplo, que nós já sabemos que aquilo
vai nos puxar para uma faixa que nós ainda não resolvemos em nós, né? Então, nós temos que evitar, porque senão nós vamos trazer para o nosso corpo, para a nossa casa, lama, né? Lodo. É isso? Por isso que Jesus, então, fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele, por mim, né? Ele diz, senão pela realização do amor. E quando Jesus nos fala dessa prática, dessa caridade, vamos prestar atenção lá, né, que está nos textos. Ele fala do atendimento às necessidades básicas. Essa é a primeira necessidade das pessoas. Então, tem gente que fala assim, não vou atender porque isso é problema do governo, tá? Eu não vou acabar com a fome no mundo, você não vai acabar com a fome, mas não importa, porque não é isso que importa. O que importa é eu estabelecer uma relação de amor com alguém. E nada melhor do que criar um espaço de convivência com alguém, muitas vezes através da necessidade daquela pessoa, você vai e estabelece essa relação de afeto, de amorosidade, com uma pessoa que é uma página em branco na sua vida. Você não tem história para trás, complicada. E quando nós, então, desenvolvemos o afeto com pessoas que antes nem conhecíamos e tal, nós subimos um degrau e quando estamos frente a frente com os nossos desafetos, não dói mais tanto, dói menos. Tá certo? Ninguém está falando absolutamente nada. Gente, eu parei muito aqui pelo seguinte, sabe? Porque a partir da nossa próxima reuniãozinha, né? Nosso próximo estudo, nós vamos falar muito da parte científica da mediunidade. Entenderam? Nós vamos entrar em glândula pineal. Olha quanta coisa. Porque nós precisamos entender também como que isso funciona, né? Importante. Amai-vos, não é? E instruí-vos. Precisamos aprender essas coisas para saber que tudo está dentro da natureza, né? Não está nada fora. Então, eu quero saber, né? Quero ouvi-los nesse momento. Estamos finalizando aqui. O estudo está maravilhoso. Nossa. Você assustou. Bom, gente, não sei se a Ivone conhece, esse senhor que falou aqui é meu marido. Tá bom, Ivone? Por isso que ele fala assim. Não é por isso, não. É que realmente você consegue transmitir, né? Você está começando a ficar igual o seu Emílio. Está muito lindo. Olha, eu vou te O seu falar. Emílio, no Grupo da América, né? Ele sempre fala assim. Eu já li o Livro dos Espíritos, já li um monte de coisa, mas com você explicando assim é maravilhoso. Então, tá bom. Bom, mas agora, o que vai acontecer, gente? Nós vamos entrar numa parte bem científica. Eu estou gostando porque nós estamos gravando, né? Ai, voltou, né, minha linda? Ei, Malvina, vontade de Pajaru de novo, ó. Meu Deus. Então, nós vamos entrar nessa parte bem assim, científica, sabe? Só que a ciência, gente, tem que ser uma coisa de fácil entendimento. Se uma pessoa explica um negócio e você não entendeu, não é porque você não tinha condição de entender. É porque a pessoa ou não quis que você soubesse, fala, mas não passa, né? O conteúdo, ou porque então ela também não sabia passar, ou não sabia o suficiente. Porque ciência não pode ser um negócio terrível que ninguém consiga entender, né? A gente tem que conseguir entender. Porque quando nós entendemos, nós nos iluminamos. E aí nós vamos entrar, então já estou avisando. E eu estou bem feliz, porque como nós estamos gravando esse seminário aqui, eu fazia ele 1 a 2 vezes por ano, né? Imagina, e era presencial, e era comprido, e demorava 3, 4 dias, o dia inteiro, né?
Depois, né, agora gravando, vai ficar uma beleza, porque daí depois que terminar, essa acho que é a nossa aula número 8, depois que terminar, acabou, né? Eu não vou mais preocupar com isso, porque está gravado, né? Posso morrer, né? Então, Pode não. isso. Eu também não permito. Depois de terminar, eu vou estar sabendo tudo. Aí eu começo tudo de novo para mim reafirmar tudo de Deixa eu novo. parar a gravação aqui, que ela já está